Olá, bom dia! Começamos agora mais um programa Bom Dia Baixada aqui na Santa Cecília TV. E hoje recebemos dois especialistas em saúde bucal, Dr. Narciso Rosa Assunção Júnior e Dr. Vitor Pereira, que vão esclarecer sobre as dúvidas aí, darem orientações sobre como manter a boca e os dentes saudáveis. Vamos agora para o nosso giro de notícias. Morreu ontem, aos 96 anos, em sua residência em Brasília, o ex-ministro Jarbas Passarinho. A morte ocorreu em decorrência de problemas de saúde devido à idade avançada. Passarinho era a penúltima pessoa viva que havia participado do encontro que selou o AI-5. A última é o ex-ministro e economista Delfim Neto. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, escolheu ontem o metroviário licenciado Marco Pellegrini para assumir a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estrutura subordinada à pasta. Militante da área, Pellegrini é tetraplégico e foi secretário adjunto da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. O nome conta com o apoio do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eu começo o programa, que hoje vai tratar aí sobre saúde bucal com o Dr. Narciso. Obrigada pela sua presença. Prazer é o meu. No nosso programa. Doutor, você é especialista em estomatologia. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Bom dia a todos. Estomatologia é uma especialidade da odontologia, regimentada, regulamentada desde 92 pelo Conselho Federal de Odontologia, e que trata o diagnóstico, atua com diagnóstico e tratamento das doenças de boca. É uma especialidade pouco conhecida pela população de uma forma geral, mas que atua diretamente com os colegas das outras especialidades, a fim de fazer o diagnóstico dessas doenças, que normalmente são doenças pouco conhecidas pelo clínico geral. Perfeito. Dr. Vitor, também presente, obrigada pela sua presença. Imagina, aqui também. O prazer é todo meu. Quais os problemas mais comuns de boca, Vitor? Bom, ainda o problema mais comum que nós temos na boca, ainda acredito que são as cáries, né? Que é um problema bastante frequente e que ainda uma boa parte da população acaba apresentando, né? Mas o debate aqui eu acho muito interessante para a gente poder esclarecer algumas outras situações que também são frequentes na boca e que a população muitas vezes não tem conhecimento, que são a questão de outras doenças que possuem manifestação e que a boca pode ser um primeiro sinal de alguma evidência de alguma outra situação. Perfeito. E quais seriam esses outros problemas? Nós temos doenças, desde doenças infecciosas, que podem se mostrar com alguns sinais, com algumas manifestações que nos auxiliam no diagnóstico e que muitas vezes a primeiro sinal a se mostrar é em boca. E nós também temos outros problemas, como problemas decorrentes do uso do cigarro, do uso do álcool, e que aí tem a questão da prevenção, que é muito importante também, do câncer de boca, que também é uma doença bastante importante de ser debatida e comentada. Perfeito. Narciso, um problema clínico pré-existente pode afetar ou ser afetado pelo tratamento odontológico? Sem sombra de dúvida. Como o Vitor falou, a gente tem que tomar cuidado e tem que estar atento sempre às doenças de uma forma geral, né? Não é porque a gente trata boca, que a gente é especialista em boca, que a gente não tem que ver o paciente como um todo. Costumo brincar com os alunos na faculdade que a gente trata um ser, a gente não trata uma boca, uma mucosa, uma língua, um dente. Então a gente tem que avaliar esse paciente como um todo. E essas doenças que a gente diz sistêmicas, elas estão diretamente relacionadas sim à boca. Tanto como causa de doença, como aspecto associado à doença, como uma alteração que pode atrapalhar um tratamento odontológico. Uma simples restauração de uma cárie, como o Vitor falou, se o paciente não tem condições clínicas de receber esse tratamento, essa doença está diretamente relacionada e associada. Então, por exemplo, um paciente com pico hipertensivo. Você não tem como fazer uma anestesia ou tomar cuidado com a anestesia para um paciente que tem um quadro desse, ou um pico hiperglicêmico, ou uma doença autoimune com alterações de mucosa, que pode atrapalhar o tratamento. Então, tanto de uma forma direta como indireta, um quadro geral do paciente ele está diretamente associado ao tratamento odontológico. É isso mesmo, Vitor? Sim, claro. É muito importante essa visão
digamos assim, global, do paciente, né? Como um todo, uma visão global, uma visão que é muito debatida e muito trabalhada hoje em dia mesmo nas escolas de odontologia, né? Então, aquela questão de sair um cirurgião dentista focado apenas no dente, né, em resolver aquele problema, isso está caindo por terra e agora cada vez mais tem dado a importância de observar o indivíduo como um todo, para que a gente possa tratá-lo, né, da forma mais correta, da forma mais segura e da melhor forma para aquele indivíduo. Sim. Não ter uma coisa padronizada e fazer apenas aquele tipo de procedimento. Sim. Tem que saber se tem algum problema de saúde, exatamente, os hábitos. E saber adequar o seu planejamento todo em cima de todo aquele histórico que o indivíduo vai te trazer. Claro. A saúde bucal tem interferência na gravidez, né, Narciso? Sim. Tanto com os cuidados durante a gestação de boca, tanto com a alteração que essa gestante tem. Alterações hormonais, né? Uma gestante tem um borbulhão de hormônio ali, né? E essas alterações mudam mucosa, mudam biologia das células de mucosa e também os cuidados com a higiene durante. Existem trabalhos diversos na literatura que falam de partos precoces por uma má higiene bucal. Então, gestantes que não higienizam direito a boca, por decorrência de bactérias, enzimas ali produzidas, acelera esse processo para o parto. Isso é extremamente importante, por isso cuidado constante das gestantes com a sua saúde durante todo esse processo. Né? Durante o tratamento odontológico tem que tomar cuidado também, então aquele primeiro trimestre, o terceiro trimestre de gestação, a gente tem que tomar cuidado com qualquer procedimento que venha fazer, que pode atrapalhar, algumas medicações podem acelerar a maturação do feto e assim por diante. Então esses cuidados são fundamentais e a gestante tem que estar ciente disso, os dentistas que cuidam dessas gestantes têm que estar ciente disso para que tudo transcorra de uma forma tranquila durante esse período tão importante para a mulher. Claro. E nessa questão da gestação ainda acho interessante a gente comentar que até um tempo atrás se tinha muito medo, né? O período gestacional era tido como um tabu, né? Então, o paciente mesmo, muitas vezes ele não procurava o dentista, a paciente, a gestante, porque tinha medo e achava que naquele momento ela não podia fazer tratamento nenhum. E mesmo alguns profissionais, muitas vezes, se sentiam receosos no tratamento dessa população. E hoje a gente sabe que isso tem que passar longe dessa ideia, porque é importantíssima a manutenção da saúde bucal, assim como o professor Narciso mesmo falou, e tem uma série de procedimentos que são muito seguros em se proceder na gestante, lógico, desde que a gente saiba o histórico dela e que tome alguns cuidados e individualize o tratamento para cada situação. Mas a pior situação que pode ter é uma gestante sentindo dor, uma gestante com foco infeccioso na boca, isso que a gente tem que evitar mesmo. Entendi. Mas pode utilizar anestesia sem problema? Então, a questão da anestesia era um dos mitos que se tinha, falando que a gente não pode fazer um procedimento em gestante, porque essa gestante não pode ser anestesiada em determinado período gestacional. Hoje o que a gente sabe, já tem estudos que nos amparam em relação a isso, que a gente vai individualizar o uso do anestésico de acordo com a situação gestacional daquela mulher. O período que ela se encontra. De acordo com o período, de acordo com uma intercorrência durante a gestação que ela tem ou não. Então a gente tem que avaliar todo o histórico dela da gestação para a gente poder escolher a técnica e o sal anestésico mais adequado. Mas não há, de forma nenhuma, uma contraindicação absoluta de uma anestesia, muito pelo contrário. A ideia é a gente poder remover o foco infeccioso e remover a fonte até da dor dessa gestante. Narciso, que problemas orais podem se desenvolver, então, na gravidez, especificamente? Bem, problemas como em qualquer outra pessoa, qualquer outro paciente, com cáries, periodontopatias, problemas de gengiva e do osso que está em volta. Existem algumas alterações mais específicas, que são crescimentos teciduais, por exemplo. A gestante tem uma alteração hormonal bastante importante e um trauma, por mais tranquilo que seja na boca, pode causar um crescimento que a gente chama de processos proliferativos não neoplásicos. Antigamente até a literatura chamava isso de granuloma gravídico, que é um nome que a gente não gosta de usar mais atualmente, mas que é mais comum em gestantes. Doenças infecciosas outras, como candidose, doenças bacterianas, também pode acontecer
De uma forma geral, as mesmas doenças que acontecem em uma pessoa que mesmas. não está gestante, uma mulher não gestante, acontece. Só que o cuidado tem que ser bastante individualizado e importante o controle dessa dieta, dessa higiene nessas pacientes. Mas de uma forma geral, as doenças são as mesmas. É claro que você pode ter um quadro de doença periodontal um pouco mais agressiva, mais exagerada, exacerbada, esses crescimentos teciduais podem acontecer, mas de uma forma geral é igual. Agora, o importante é o cuidado, o importante é saber que tem que estar bem nessa fase tão importante. Sim. Bactérias são passadas, produtos que são produzidos por essas bactérias são passados via placentária, então o problema não é só a mãe, o problema é o feto também. Então esse cuidado tem que ser muito bem trabalhado e orientado para essas pacientes. Claro, claro. Agora, Narciso, durante esse período, até mesmo durante a gestação, a mulher pode utilizar ou melhorar a alimentação até para evitar algum problema? A ideia é que a gente entre com uma conscientização na população como um todo, alimentar, e nada muito específico para a gestação. Né? O importante é que ela mantenha os hábitos dela de higiene e que mantenha o acompanhamento no seu cirurgião dentista de confiança para minimizar qualquer situação que possa ocorrer. Acredito que isso é o mais importante. Tá ótimo. E vamos conferir mais uma notícia. Com a repercussão das declarações e suspeita contra a ex-deputada federal Fátima Pelais, o presidente interino Michel Temer reavalia a indicação da PMDBista para a chefia da Secretaria de Políticas para as Mulheres, vinculada ao Ministério da Justiça. O governo federal decidiu ampliar a pesquisa sobre o histórico público e judicial da presidente do PMDB Mulher antes de dar posse a ela no cargo. Para o lugar da PMDBista, os dois nomes mais cotados pelo presidente interino são de Solange Jurema e Nancy Tami, ambas do PSDB, mesmo partido do ministro Alexandre de Moraes. Narciso, explica para a gente o que é sensibilidade dentária. Sensibilidade nada mais é do que a dor no dente. E essa sensibilidade ela pode se dar por diversos motivos. Por um processo de cárie, por uma doença infecciosa, por uma perda de estrutura de dente, seja qual for essa perda, trauma, força oclusal. Então, toda vez que perde estrutura externa de dente, você tem exposição de canalículos, que por consequência tem alteração de terminação nervosa próxima. E aí você tem sensibilidade. Essa sensibilidade, normalmente, quando se fala em sensibilidade, se fala aquela dorzinha com gelado, com quente, dos cremes dentais que são difundidos e vendidos para isso, mas nada mais é do que perda de tecido de dente externo com exposição de terminação nervosa na região. E aí o tratamento para isso se dá de diversas formas, e dependendo do caso, claro. Às vezes uma restauração, um tratamento restaurador, protético, conforme for, ou alguns medicamentos que são utilizados de uma forma tópica, verniz, cremes dentais que são utilizados para isso e assim por diante. Vitor, falando em formato de dente, pode interferir aí no histórico e saúde bucal do paciente ou não? Bom, falando em formato de dentes, acho interessante a gente comentar de algumas coisas, né? É claro que tem algumas formas específicas da superfície do dente que podem favorecer a retenção de alimento e, por consequência, favorecer o surgimento de alguma cárie, por exemplo. Mas aí, pensando em forma também, acredito que a gente pode pensar também em posição, que acho que isso também é muito importante, né? Então, a questão de você ter dentes melhor posicionados ou não, isso sim pode trazer algumas consequências para esse paciente, como dificuldade de higiene também, retenção de alimentos mais facilitada e muitas vezes desarranjos oclusais, que a gente chama. Então, são os encaixes dos dentes que não são tão adequados e que podem predispor, por exemplo, dores orofaciais, dores na musculatura da face, que pode ter como uma das suas causas o mau posicionamento dentário ou não, mas ele também pode ser um fator aí predisponente para uma situação como essa. Perfeito. Narciso, muito se fala hoje em clareamento dental. Isso é uma questão de saúde ou mais uma questão estética, você acha? Depende do caso, claro. De uma forma geral, uma questão cosmética, estética. Existem algumas doenças que têm alteração de cor de dente e, por consequência, tem necessidade de um clareamento.
E a gente tem que pensar também que, às vezes, essa questão estética, cosmética, está diretamente relacionada à autoestima, ao bem-estar da pessoa. A gente não pode desconsiderar isso, né? O bem-estar, a pessoa estar bem consigo própria é um ponto a gente levar em consideração. Então, o clareamento é um tratamento extremamente difundido, com suas diversas técnicas, caseira, em consultório, laser. Agora, é importante a gente deixar muito bem claro que esse clareamento tem que ser feito sob supervisão, né? Então, esses tratamentos que são difundidos na internet e visto em YouTube e assim por diante sobre tratamento com produtos específicos, com escova, com qualquer coisa, isso é muito prejudicial. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é um tratamento bastante difundido, que funciona, óbvio, mas tem suas indicações, tem suas técnicas e tem que ser muito bem orientado com relação a isso. Você é a favor do clareamento? Porque tem profissionais que não gostam de realizar. Quando se iniciou a falar sobre o clareamento, se pensava no que poderia vir a acontecer e que não se sabia ainda com relação a perda de estrutura, própria sensibilidade de dente, necrose de tecido vivo de dentro do dente. Isso se estudou muito e cada vez as coisas se evoluem mais. A odontologia é assim, a saúde é assim. O tempo inteiro novas notícias, novos estudos e tratamentos estão sendo realizados. Então é sim, é seguro, mas tem que ser muito bem feito. Então tem que se fazer, sem sombra de dúvida. E não tem contraindicação. É claro que alguns casos têm que ser estudados individualmente. Claro. Vitor, e como deve ser feito o clareamento para não ter nenhum problema futuro? Bom, acredito que a primeira fase é uma avaliação por um cirurgião dentista, para que ele possa avaliar se naquele momento, para aquele paciente, o clareamento está indicado. Porque o interessante da gente pontuar é que aquele paciente que às vezes ele está preocupado com o amarelamento dos dentes, mas ele tem uma cárie ou tem uma restauração infiltrada. Então, esse paciente não está no momento de fazer o clareamento e sim deve passar por um tratamento restaurador, de remoção da cárie, de ser refeitas algumas restaurações para depois ser feito o clareamento. Aí, esse clareamento sendo indicado naquele momento pelo cirurgião dentista, normalmente o paciente tem duas opções de tipos de tratamento. Produtos a gente tem uma gama maior, mas de forma geral são de duas formas que eles agem. Um clareamento que é utilizado durante a noite ou durante algum período do dia em moldeiras. Então o paciente ele leva a moldeira, leva o produto e ele mesmo passa o produto na moldeira e utiliza durante um tempo pré-determinado em casa, durante o sono, dependendo do caso. E o outro que é o feito no consultório. Então é aplicado o produto clareador e ele fica durante o período de consulta agindo e ele vai embora sem o produto nos dentes. O que tem feito também hoje em dia é uma mescla desses dois processos. Então, tem estudos também que mostram que, de repente, a sensibilidade pós-clareamento diminui dependendo se a gente utiliza uma forma mesclada, começa com clareamento de consultório numa porcentagem menor de concentração e depois faz uma manutenção em casa durante um curto período de tempo. Enfim, cada caso vai ser estudado individualmente lá pelo especialista que irá atender e vai poder indicar. Narciso, e essas pastas que falam que são branqueadores, elas ajudam mesmo ou não? Na verdade, elas não vão clarear o dente, elas podem, no máximo, manter um quadro de higiene adequado e, por consequência, o dente mais claro. Esses produtos que são vendidos de uma forma geral, supermercado, essas casas de produtos de higiene, eles não têm uma concentração de clareador adequado suficiente para fazer isso. Essas fitas adesivas, muito se falou, depois se jogarem na internet com relação a chance de transformar em câncer, esse tipo de coisa. São coisas que a gente tem que filtrar um pouquinho do que a gente vê dito por aí. Então, se eu quero ter um dente claro, tenho um dente escuro, quero ter um dente claro e ficar usando só esses creme dentais clareadores, branqueadores, eles não vão funcionar. Agora, para manter, de repente, um quadro já de dente clareado, branqueado, feito da forma adequada, eles ajudam sim, mas não está indicado para você fazer como tratamento exclusivo. Isso não funciona, não tem jeito. Sim. Vitor, e a água oxigenada e o bicarbonato de sódio? Muita gente
vê na internet, no Facebook, as receitas publicações. caseiras, né? Exato, e usa em casa. Então, tem que evitar isso. Na realidade, há muitas crendices, né? A gente, na nossa especialidade, eu, Dr. Narciso, a gente prescreve o uso de água oxigenada, Sim. de bicarbonato de sódio, como bochecho, em algumas situações. Então, mas não para nenhuma delas para clareamento dos dentes. Então, por exemplo, a água oxigenada é um potente bactericida. Então, a gente tem bactérias, por exemplo, que são anaeróbias, são bactérias que não podem conviver com oxigênio. Então, a gente utilizando uma água oxigenada, que tem uma concentração de oxigênio maior, a gente vai matá-las. Então, a gente usa, por exemplo, em algumas situações de infecções na gengiva ou infecções em tecidos de suporte próximos ao dente, ela é muito útil. Claro. E o bicarbonato de sódio a gente usa muito para modificar o pH do paciente, da saliva do paciente. Então, pacientes, por exemplo, que têm um controle de tratamento de candidose, que a gente chama, que é aquele fungo que pode acometer a boca, que é o vulgo sapinho, né? Muitas vezes o que predispõe é aquela manutenção e aquela dificuldade no tratamento da candidose, muitas vezes é um pH um tanto inadequado. E aí o bicarbonato de sódio pode ser utilizado desta forma. E a gente costuma comentar sobre as orientações justamente por isso. Na verdade, a água oxigenada é o agente que faz o clareamento, o branqueamento dos dentes. Certo. Peróxido de hidrogênio, peróxido de carbamida são as substâncias que fazem. Mas claro que eles são muito bem trabalhados, numa concentração adequada, num produto adequado. E o bicarbonato de sódio nada mais faz do que abrasionar a dente. Então, ele vai clarear? Mas vai desgastar. E depois começa com sensibilidade, depois começa com maior chance de ter cárie e assim por diante. Então, são produtos que até, de repente, vão resolver alguma coisa, mas de uma forma errada e causando problemas piores depois. Claro, claro. Obrigada. Vamos conferir mais algumas notícias. Merendeiros, cozinheiros e auxiliares de cozinha da Rede Municipal de Ensino de Santos prometem entrar em greve a partir desta segunda-feira. A categoria reivindica reajuste salarial de aproximadamente 16%, redução de carga horária semanal e melhores condições de trabalho. Eles também se manifestam contra a terceirização da categoria. Os servidores públicos permanecerão de braços cruzados por tempo indeterminado. Uma em cada 5 mulheres com menos de 18 anos no mundo já foi vítima de estupro ou abuso sexual. Os dados integram um raio-x produzido pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre o fenômeno da violência como um problema de saúde. A entidade aponta que 1 em cada 3 mulheres já sofreu violência física ou sexual por parte de seus parceiros. Além disso, 7% das mulheres foram alvo de violência sexual por desconhecidos e 50% delas se envolveram em uma disputa física com seus companheiros. Eu queria falar um pouquinho sobre manchas. Certo. É verdade que café, refrigerante mancham os dentes mesmo? Infelizmente principalmente café para quem gosta, né? Porque, inclusive, acredito que é um dos motivos aí de tornar os dentes amarelados ou mais escuros que mais frequentes, né? Do pessoal que procura o tratamento clareador. Porque, infelizmente, todas as bebidas, principalmente, contêm uma coloração muito escura, forte, elas acabam pigmentando também o dente. Então, isso vale para café, para os refrigerantes, principalmente esses à base de cola, né? O vinho também. E também, não só bebidas, mas, por exemplo, o cigarro. Então, eles podem produzir manchas e o amarelamento, o escurecimento dos dentes. Tanto que os pacientes, no momento de fazer o clareamento, eles são muito bem orientados que, se eles mantiverem um hábito no consumo desses alimentos regular ou em grande frequência, vai ter o retorno da situação do amarelado e do escurecimento. Enfim, infelizmente, porque tem algumas coisas, café, por exemplo, tem gente que não vive sem, né? Que não vive sem, né? É verdade. Narciso, é verdade que o uso muito frequente de alguns medicamentos como antibióticos, quando criança, na fase adulta, vai ter um dente mais amarelado? Alguns tipos de antibióticos, tetraciclina, por exemplo, é um deles. Algumas medicações podem causar alteração de dente, como algumas outras alterações antimaláricas, por exemplo, pode causar alteração de mucosa em boca, né? E é uma das causas, essas pigmentações intrínsecas, né? O uso do café, como o Vitor falou, dessas dietas, causa uma pigmentação extrínseca,
que são casos até um pouco mais fáceis de você conseguir controlar de uma forma estética. Já essas pigmentações intrínsecas são mais complicadas, a gente conseguir clarear, por exemplo, ou esteticamente resolver. Às vezes lançam mão de tratamentos restauradores para melhorar essa estética. Né? E a medicação pode causar isso. Trauma de dente pode causar escurecimento. Então, a pessoa teve algum trauma específico, não importa a idade que foi, houve uma hemorragia dentro desse dente e escureceu. Então, são causas também de escurecimento desses dentes e, por consequência, de necessidade de um tratamento estético clareador, por exemplo. Sim, sim. Vitor, o pessoal acha que cárie é só na infância. Não, pode dar em qualquer idade. Não, de maneira nenhuma. Na infância acaba sendo, de certa forma, mais presente, já foi há um tempo atrás do que é hoje, porque as crianças precisam de uma supervisão. Sim. Então, a criança, se você deixar, ela não vai escovar. Não. Então, você tem que ir lá, ajudá-la. E mesmo que ela escove, que ela tenha essa vontade, ela muitas vezes não tem a coordenação motora suficiente para escovar de forma adequada. Então, as crianças precisam de um auxílio muito maior, de uma presença muito maior dos pais ou mesmo de quem tiver um cuidador dela daquele momento, para que ela mantenha uma higiene adequada. E, além disso, tem o fator alimentar também, que as crianças acabam comendo mais fora de hora e comem, exatamente, comem alimentações não tão adequadas, muito cariogênicas, que a gente fala, né? Que são aqueles bolachas, biscoitos, chocolate, bala, chiclete, enfim. Todos aqueles que predispõem. Mas os adultos também têm. Então, os adultos, se não fizerem uma escovação, uma higiene bucal adequada, com o uso do fio dental, principalmente regularmente, depois, com o passar do tempo, eles acabam apresentando cárie entre um dente e outro, que são cáries que costumam aparecer realmente numa idade um pouco mais avançada, porque do descuido do uso do fio dental. Então, a pessoa não tem o costume, então tem uma impactação alimentar, uma placa presente entre um dente e outro que não é removida na escova. E ela acaba ficando e produz aquela cárie que a hora que o paciente vai perceber, por causa da dor, ela já está grande e aí acaba dando algum problema. Aí tem que correr para o dentista, não tem jeito. Que infelizmente vai acabar indo de uma forma não adequada, né? Claro. Já com a dor. Agora, Narciso, antisséptico bucal funciona mesmo? É importante? É um coadjuvante? Funciona. Isso é uma questão a ser discutida e foi uma discussão até no meu trabalho de doutorado há uns anos atrás, com relação às indicações. Né? É claro que existe na literatura diversos pontos a serem discutidos, diversas opiniões sobre os antissépticos, mas de uma forma geral funciona. Sim. Agora, tem que tomar cuidado como faz uso desses antissépticos. O uso contínuo do antisséptico não é interessante. Tudo que você faz em excesso acaba atrapalhando de alguma forma. E com o antisséptico não é diferente. Você seleciona alguns tipos de bactérias e começa a crescer outro tipo de bactéria. Você pode começar a crescer fungo, que está rotineiramente na nossa boca. Todos nós temos fungos na boca, mas eles estão quietinhos. Por algum motivo, e o uso de antisséptico pode ser um deles, em excesso, você faz e começa a crescer esse número de fungos na boca. Ele vai funcionar, ele vai atuar, mas não como uma forma exclusiva. E esse uso contínuo, toda vez que eu escovo, eu faço o uso do antisséptico, pode causar alguma série de alterações. Tendo esse antisséptico álcool ou não, porque essa é uma discussão também que se tem bastante, sobre a presença do álcool no antisséptico ou não, se ele potencializa a sua ação ou não, se é melhor um antisséptico álcool ou não. De uma forma geral, ele funciona sim, mas tem que ter cautela com relação ao uso, tem que ser muito bem orientado, a frequência de uso tem que ser diminuída, não pode ser a cada escovação, por exemplo, porque uma série de outros fatores podem ser levados como consequência, inclusive escurecimento dos dentes, inclusive alterações de mucosa, machucados e feridas que podem vir por consequência do uso contínuo do antisséptico. Sim. Então, funciona assim, mas com cautela, com parcimônia e muito bem orientado. Perfeito. Agora, ele não substitui a escovação, né? Porque tem gente que acha que usando o antisséptico não precisa escovar. Não, de forma nenhuma. O antisséptico ele é uma ferramenta que, como toda, deve ser bem utilizada. Sim. Então, normalmente, nós orientamos o uso dele de forma complementar. Então, por exemplo, minha especialidade é em cirurgia. Então, nos momentos pós-cirúrgicos, ele é muito interessante. Porque muitas vezes o paciente não consegue ter uma higiene adequada com a escova, por causa de edema ou inchaços, né, que dificultem, ou limitações de abertura de boca,
ou porque ele tem, enfim, algum dispositivo intraoral que dificulta a higiene, e a gente acaba prescrevendo o uso do antisséptico durante aquele momento de forma complementar, para que possíveis bactérias ainda ali presentes e na forma de placa possam ser combatidas com o uso do antisséptico. Mas ele não pode ser nunca encarado como uma forma substitutiva. Não vou escovar, vou fazer um bochecho e vou sair de casa que é mais rápido. De forma nenhuma, porque a placa não vai ser removida e você vai ter a questão que é importante, que o Narciso falou, de seleção bacteriana. Também tem uma questão de poder alterar, que o paciente pode apresentar de alteração de paladar, de uma série de outros problemas, porque infelizmente tem gente que usa antisséptico de forma rotineira, diariamente. Né? E a gente tem que evitar esse tipo de uso. Agora, Narciso, falando um pouquinho de gelado, né? Bebida gelada, é normal a gente tomar alguma coisa gelada e sentir dor, ou é sinal de algum problema? Normal não é comum. Infelizmente é comum, mas normal não pode ser. O normal seria tomar um gelado e não sentir nada. Claro. Se sentir alguma sensibilidade, por mais leve que ela seja, tem alguma coisa errada. De repente, é o simples fato de a gengiva, por exemplo, ter saído um pouquinho de onde ela está e expõe terminação nervosa de dente de raiz. Pode ser uma coisa simples que, com controle básico, isso se resolva. Mas pode ser uma coisa mais séria. Uma cárie extensa, uma reabsorção grande de osso por consequência de gengiva, e aí dá sensibilidade. Isso é comum, infelizmente é bastante comum, principalmente nos dias de hoje, em que esses problemas estão associados a estresse, estão associados a maus cuidados, e essa vida estressante e corrida que todos levam faz com que a gente negligencie algumas coisas. O simples fato de você apertar um pouco os dentes e ter uma força um pouco maior nesse apertamento faz com que essa gengiva possa descer. E a partir do momento que a gengiva desce, essa sensibilidade pode vir a aparecer. Então não é comum. É comum, mas não é normal. Entendi. Vitor, a gente falou da importância do fio dental, isso está claro, mas para quem está com algum problema e está com um sangramento, tem que passar o fio dental ou não? Isso é uma dúvida, assim, que inclusive o paciente vem muitas vezes relatando mesmo, eu não passo fio dental porque eu passo, ele sangra muito, incomoda, então eu não passo. Isso acaba sendo um erro comum, porque é lógico que se você tem um sangramento na gengiva, você deve procurar um profissional para ter a certeza do por que aquilo está ocorrendo. Mas, por exemplo, o simples fato de você não utilizar o fio dental, você acaba fazendo a manutenção de uma inflamação crônica entre os dentes, naquela gengiva, entre os dentes, e ao menor toque, ou mesmo durante a escovação, ou na tentativa de começo do uso do fio dental, aquilo começa a sangrar. Então, aquela gengiva está edemaciada, está muito inflamada, porque juntou placa e fez um processo inflamatório ali durante muito tempo. E isso depois, conforme o paciente pega o hábito do uso, passa a ter uma higiene melhor e mais controlada, isso regride e volta a um estado de normalidade. Mas é um sinal de que algo está errado no sangramento da gengiva, que deve ser visto assim. Sim, claro. Narciso, é verdade que um problema dental pode provocar aí doenças cardíacas? Isso é verdade? A higiene da boca está diretamente relacionada à alteração cardíaca. Na verdade, está diretamente relacionada à homeostase do corpo, né? O bom funcionamento do organismo. A gente não tem uma boca isolada de um coração, isolada do estômago, do fígado, está tudo associado. Então, os cuidados com a boca estão relacionados ao coração, sim. Não só podendo levar a algum problema, mas para controle de todo esse sistema, né? Bactérias de boca podem causar algumas alterações em músculo cardíaco, por exemplo. Pessoas com algumas doenças específicas cardíacas que não têm um bom controle de doenças de boca, essas bactérias da boca podem sim infectar músculo cardíaco e dar uma alteração muito séria, com risco de morte. Então tem que se tomar cuidado, sim. Nos cardiopatas principalmente, mas nas pessoas saudáveis também. Mais uma vez a gente fala e a gente costuma dizer isso sempre nos alunos e de uma forma geral. A gente não está diante de uma boca, a gente está diante de uma boca que está no indivíduo. Então tudo funciona de uma forma perfeita. E se uma coisa está errada, pode atrapalhar a outra. Tá ótimo, Narciso. Vamos agora a outras notícias. Com as chuvas do final de semana, o nível de água do Sistema Cantareira subiu para 68% ontem. Os dados foram divulgados pela Sabesp.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Santos concluiu a primeira fase de um trabalho que tem como principal objetivo a revisão dos programas Alegra Centro e Alegra Centro Habitação. A ideia é fazer modificações nas leis complementares que tratam desses programas, a fim de alavancar o processo de revitalização da região central histórica de Santos. O projeto também contempla a reestruturação dos cortiços dessa área do município. Um dos equipamentos mais temidos, Vitor, é o motorzinho. Existe já algum substituto para ele ou ainda não? Ele ainda é muito útil, ele é utilizado ainda muito no consultório. É lógico que com o desenvolvimento, o aprimoramento das tecnologias que nós temos, há uma diminuição do volume, né, no sentido do barulho que ele produz e tudo. Mas a gente também tem pesquisas sendo direcionadas num outro sentido também, da utilização de algumas substâncias químicas que sejam auxiliares na remoção, por exemplo, da cárie. Então, nós temos produtos comercializados já hoje em dia, com indicações específicas, principalmente em crianças, em algumas situações que a gente chama de um tratamento restaurador atraumático, né? Que é onde faz uma remoção da cárie, parcialmente com um produto químico e depois utiliza-se o tal do motorzinho, que é a nossa alta rotação com broca, em uma menor quantidade. E tem estudos sendo desenvolvidos no sentido de aumentar cada vez mais a remoção química, mecânica, com menos utilização das brocas. Mas a broca e a alta rotação ainda é muito utilizado mesmo no consultório. E a gente tem que pensar também que muitas vezes esse medo, ele vem junto de experiências passadas, em outros momentos, com outras tecnologias. Então, o paciente ele tem que ir um pouquinho livre desse sentimento anterior para as consultas. Sim. Eu queria conversar com o Narciso sobre mau hálito. Dieta também provoca mau hálito? O que mais pode provocar o mau hálito? A principal causa das halitoses, sem sombra de dúvida, é problema em boca. Né? Se fala sobre estômago, se fala sobre outros problemas intestinais, que também pode ser uma causa, mas mais de 90% dos casos é por problema em boca. E o problema em boca se dá por um problema de gengiva, saburra em língua, uma má higiene de uma forma geral. E aí, por consequência, a dieta pode causar. Na verdade, o que mais causa é a falta da higiene, uma dieta que está acumulada ali. Né? Uma dieta específica de alguns alimentos que podem ter um odor mais desagradável, sendo ingeridos, podem fazer também. Agora, o que pode acontecer também é a falta de dieta. Né? Às vezes, quando você fica muito tempo sem se alimentar, sem comer, e aí você tem, por consequência, essa halitose. Então, comer de uma forma regrada, em horários específicos, pode facilitar a não presença dessa halitose. É claro que existem casos mais específicos, casos mais complicados de tratar, testes para isso, para ver folatos e coisas voláteis do hálito, para testes são os alímetros, mas são casos mais específicos, mas é um ponto extremamente importante a ser discutido, porque tem gente que tem um problema crônico de halitose e é algo extremamente desagradável. Mas a dieta relacionada sim, mas muito mais pela falta da higiene dessa boca. Entendi. Vitor, existe alguma relação entre distúrbios alimentares e alterações na saúde dos dentes? Existe muito no sentido daqueles distúrbios alimentares, quando a gente fala de, por exemplo, anorexia e bulimia, né? Então, são assuntos em voga ultimamente, por causa esse culto à beleza exagerado que se tem. Então, infelizmente, a gente pega, às vezes, no consultório ou nas instituições onde a gente atende, meninas jovens e que acabam possuindo um grau de desmineralização muito grande dos dentes. E aquilo um pouco estranho, porque não é normal pelos hábitos que ela tem. Numa investigação, a gente vai descobrindo que muitas vezes ela tem um hábito, por exemplo, de bulimia, de provocar o vômito, né, de induzir o vômito após as alimentações. Isso traz várias consequências. Primeiro que o conteúdo gástrico ele é muito ácido. Sim. Então, ao passar para a boca, ele acaba desmineralizando o tecido dentário que está ali presente. Outra é que você altera a flora bucal. Então, você favorece o surgimento de alguns micro-organismos em boca que não eram para estar lá tão presentes. Que muda o pH e aí dá essas alterações. Exatamente. Então, e outra que tem a questão do déficit nutricional, que a pessoa também, que acaba, tudo que ela come, ela acaba induzindo o vômito, ela não tem absorção de nutrientes.
Então, ela acaba tendo uma situação de uma língua muito característica, uma mucosa muito característica. Então, é uma pessoa que a gente olha, a gente já vê como sinais na própria face, no cabelo, na pele, nas unhas, nos anexos cutâneos que a gente fala. Então, é algo muito importante, realmente a pergunta é muito pertinente nesse sentido, porque, infelizmente, por esse culto exagerado que se tem, há uma incidência, digamos assim, bastante importante desse tipo de distúrbio. Sim. Isso acaba acarretando, sim, problemas sérios na boca também dessas pessoas. Narciso, o que provoca a afta e como ela pode ser tratada? A afta é uma doença extremamente comum, corriqueira, mas extremamente difícil de tratar. O diagnóstico é clínico. Sim. Qualquer dentista consegue avaliar, observar e ver que aquilo é uma afta. Tem uma história por trás dela. Agora, o tratamento é extremamente chato. Quem tem uma ou outra afta, tudo bem. Uma vez ou outra tem uma afta, um corticoide tópico, alguma medicação tópica, a gente consegue controlar. Agora, tem gente que tem afta todo dia. Nossa. Não fica um dia da vida sem ter uma afta, e às vezes várias aftas ao mesmo tempo, e às vezes aftas gigantes. Isso é muito ruim. O tratamento disso é extremamente complicado. A gente fala que é uma etiologia multifatorial. Várias coisas podem ser causas de afta. Deficiência nutricional, deficiência de ferro, alterações imunes e assim por diante. É claro que a gente tem que deixar muito bem claro o seguinte, nem tudo que é úlcera na boca é afta. Existem outras doenças associadas à imunidade, existem doenças que se apresentam parecidas com aftas, que são infecciosas, fúngicas, bacterianas, virais. Sim. Existem as neoplasias, que se apresentam em úlcera também, e que parecem afta. Mas, de uma forma geral, essas úlceras mais comuns são essas aftosas ou as traumáticas, que também parecem. Então, um trauma, machucou. Estou com uma afta. Na verdade, não é uma afta, é uma úlcera traumática, mas que se assemelha muito a essas aftas. Mas a afta em si, a afta verdadeira, é comum, corriqueira, mas com um diagnóstico extremamente... o diagnóstico clínico, mas o tratamento é extremamente chato. Sim. Só o dentista consegue identificar e... de uma forma geral, sim, né? São lesões muito parecidas. Né? Todas elas que se apresentam em forma de úlcera em boca são lesões parecidas. Sim. Então, uma avaliação específica apropriada para saber que tipo de lesão é. Se for, de repente, uma úlcera traumática, acabou, parou de traumatizar, isso vai sumir sem maiores consequências. Agora, o problema é quando você tem essa úlcera persistente e ela fica muito tempo em boca. Você não tem algum problema. Você acha que é uma afta e não é. Então, precisa de uma avaliação apropriada para fazer um diagnóstico correto. Sim, sim. Vitor, eu queria que você falasse sobre língua geográfica. O pessoal, às vezes criança tem um problema, a mãe se assusta e sai correndo para o dentista. É verdade, né? E é um dos grandes... ainda também uma fonte grande de encaminhamento para os profissionais especialistas na área do diagnóstico bucal. Porque às vezes o clínico geral ou mesmo alguém da família nota aquilo lá e pensa que é alguma coisa séria. Porque o aspecto justamente que se dá esse nome popular de língua geográfica é porque a língua ela acaba apresentando áreas de despapilação. Então, são áreas de atrofia das papilas e que fica com aspecto como se fosse careca naquele local. E do lado, uma língua normal. E como se fosse áreas e que elas mudam daqui a algum tempo. Vai olhar e está em outra região, dali a pouco está em outra. Cria um mapa, assim, exatamente. Na língua, né? Isso acaba assustando o paciente. Essa é uma condição assim, totalmente benigna, é uma alteração do padrão de normalidade, que a gente chama, não é algo que dá para ser tratado, mas é algo que é importante de ser visto com um profissional. Né? Claro. Então, o que é importante da gente dizer é isso. A gente está num momento propício, né? Num momento aí, no final do mês nós tivemos uma data de conscientização com relação ao fumo, com relação ao câncer de boca. Então, a orientação que a gente dá é qualquer alteração que fuja do normal, uma ferida que não cicatriza em 7, 10 dias, ou um crescimento, um nódulo, uma mancha, uma placa, qualquer coisa de diferente na boca, tem que procurar o profissional. Sim. A gente vive numa época em que as informações vêm muito rápidas para a gente. Sim. E o famoso Dr. Google, às vezes atrapalha. Né? E muito, os pacientes já chegam com um diagnóstico para a gente. Pronto, olha, eu acho que é isso. Eles já chegam com certeza. Doutor? Não é bem assim, veja bem, né? Eles já chegam assim, eu tenho doença tal e o tratamento é tal, é só fazer. E as coisas não são bem assim. Então a gente tem um sério problema com relação a isso. Né? As pessoas têm que saber o que é normal, se conhecer,
como a mulher faz o autoexame de mama e conhece sua mama, Sim. e sabe quando tem alguma coisa anormal, conhecer a boca é fundamental. Então, se conhecer é importante. Então, sabe o que é normal. Viu alguma coisa de anormal? Procura um profissional adequado, porque pode provavelmente não ser nada, e felizmente a maioria das vezes é uma alteração benigna, sem grandes problemas futuros, mas pode não ser, né? E esse diagnóstico que vem de Google, vem da pagelância, que vem do colega, do vô, da avó, isso às vezes atrapalha muito o prognóstico de algumas doenças. Tá ótimo. Nós já estamos encerrando, infelizmente, o programa. Vitor, quiser complementar com alguma coisa rapidamente, por favor. Eu acho importante ficar essa conscientização. Então, pensar que qualquer alteração, o cirurgião dentista ele deve ser acionado para poder fazer uma análise correta, para que a gente possa, se diagnosticar qualquer situação, poder tratá-la mais brevemente, minimizando qualquer perda ou qualquer situação pior. Obrigada, Vitor, pela Imagina, sua o prazer foi todo meu. participação. Narciso, quer complementar com alguma coisa rapidinho que a gente já está acabando? Muito obrigado pelo convite a todos. É um prazer estar aqui. Bom dia. Obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um bom dia e até amanhã.